Comentários bíblicos, quais deles você quer? Olá, eu sou o pastor Paulo Oni e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, já coloca aí os seus comentários e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque nós estamos fazendo uma série bem pequena, mas com alguns vídeos que vão responder a muitas perguntas que todos vocês me fazem sobre comentários bíblicos e eu vou tentar ser, vamos dizer assim, pessoal na minha avaliação, mas também uma opinião que possa ajudá-los a adquirir materiais certos e a também eventualmente fazer com que vocês economizem um pouquinho de dinheiro, porque afinal, comentário bíblico é um troço caro, beleza? Vamos começar com a seguinte pergunta: quais tipos de comentários bíblicos nós temos? Classificar alguma coisa é sempre algo complicado. Por quê? Porque geralmente a classificação, ou seja, as categorias que nós criamos, não atendem a todos os materiais que nós temos aqui sobre a mesa. Nós teremos alguns comentários que vão se enquadrar em um, ou vão se enquadrar em dois, ou até em três classificações. Mas essa classificação que eu vou apresentar para vocês é uma classificação para vocês saberem que existem comentários bíblicos com ênfases e com perspectivas e com objetivos bem diferenciados, que faz com que você, na hora de adquirir, você primeiro tenha que fazer a seguinte pergunta: qual que é o objetivo? Para que eu estou comprando e adquirindo o material ou o comentário que eu vi lá nas editoras? É o novo lançamento, mas será que esse lançamento é realmente para você, para as suas necessidades? Então, vamos lá. Primeiro tipo de comentário que eu gostaria de apresentar para vocês é aquele comentário que nós chamamos de comentário exegético. O que é o comentário exegético? O comentário exegético é o comentário, vamos dizer assim, mais técnico, que se baseia no texto bíblico, no livro particularmente, que é tema do comentário, preferencialmente abordando questões relacionadas ao texto, mas também ao texto na sua língua original. Nós sabemos que o Antigo Testamento foi, na sua grande maioria, escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Então, a avaliação que os comentaristas fazem sobre o texto original, as conclusões que nós podemos chegar com base na exegese desse texto, as explicações, as alternativas de traduções, tudo isso vai ser foco daquilo que nós chamamos de comentários exegéticos. Eu estou aqui no meu balcão com vários comentários de Romanos e vale fazer a seguinte ressalva: comentário bom mesmo, pessoal, que atende, vamos dizer assim, o seu objetivo de explicar e explicar bem o texto e nos trazer aí elementos ricos que o livro, a teologia do livro, o autor do livro quer nos revelar, são comentários de um único livro da Bíblia. Então, por exemplo, cada livro aqui é um comentário sobre Romanos. Nós temos comentários, por exemplo, em um volume da Bíblia inteira, mas esses comentários são comentários bem mais superficiais do que esses tipos de comentários que nós temos aqui. Então, por exemplo, se você gostar de Romanos e quiser se aprofundar em Romanos, você tem que pegar qualquer um desses comentários aqui e vários outros que estão aí para serem lançados no nosso mercado brasileiro. O que eu mais tenho aqui são comentários exegéticos que variam dos mais profundos até os mais resumidos. Vamos lá. Por exemplo, o comentário de Romanos do Thomas Schreiner, né, publicado pela Baker, olha só, mais de quantas páginas? Mais de 900 páginas só nos 16 capítulos de Romanos. Então esse tipo de comentário vai trazer uma explicação geral da carta, no caso de Romanos, vai trazer uma explicação de cada parte da estrutura, do texto original, das variantes de crítica textual, das múltiplas interpretações que nós podemos ter. Não é um tipo de comentário que defende apenas um tipo de interpretação ou um comentário que nós poderíamos chamar de confessional. É um comentário eminentemente acadêmico. Vai trazer várias possibilidades, discussões que vão enriquecer muito aqueles que têm
esse objetivo de compreender o texto numa pegada mais acadêmica, mais profunda, ver as possibilidades, ver qual que é o estado da arte da discussão sobre aquele versículo, sobre aquela temática, justificação, adoção, dentro, por exemplo, no livro, na carta aos Romanos. Então esse daqui é um ótimo recurso. Nós temos também, deixa eu colocar para cá, já a tradução desse monumento aqui, ó. Epístola aos Romanos, do Douglas Moo, foi lançada agora pelas edições Vida Nova, mas mais de 1000 páginas nessa versão em inglês, que faz parte do The New International Commentary on the New Testament, o comentário, que é uma série renomada já no contexto de língua inglesa. Então, olha só, né? Então vai abordar de forma bem aprofundada muitos temas e vai trazer para você aquilo que, dentro dos limites de um livro, nós podemos conhecer da carta de Paulo aos Romanos. Nós temos aqui outro clássico, que é a coleção Anchor Bible, The Anchor Bible, aqui o Romanos, escrito pelo Joseph Fitzmayer, que é também um clássico. Cada autor desse vai trazer uma perspectiva diferente. E, enfim, né, nós temos mais volumes desse, por exemplo, do C.E.B. Cranfield, 2 volumes de outra série muito importante dentro daquilo que nós chamamos de comentários exegéticos, que é o comentário internacional crítico, o ICC, International Critical Commentary, né? Então são 2 volumes de Romanos, que na versão em português foi resumida em um que foi publicado há algum tempo pela Edições Vida Nova, comentário de Romanos do Cranfield. Todos esses são chamados de comentários exegéticos, que você viu, pode ser mais curtinho, pode ser mais longo, mas tratando de um único livro. Então, se você pegar um volume desse, você vai ter uma discussão bem mais aprofundada do que volumes mais curtos, que são os volumes que nós temos mais disponíveis aqui no mercado brasileiro. A tradicional coleção dos comentários de bolinha, né? A série Cultura Bíblica, publicada pelas Edições Vida Nova, aqui nós temos Romanos pelo F.F. Bruce, que é um comentário bem pequenininho, bem fininho, tem lá as suas 230 páginas, mas um comentário muito bom, bem resumidinho, que vai trazer para você muitas discussões boas. Esse daqui já está um pouquinho datado, mas é um ótimo recurso ainda. Também nós temos o comentário do Stott, Romanos, né? Publicado pela ABU, hoje eu acho que faz parte até da Ultimato, Romanos de Stott, um comentário muito bom, que não é exatamente um comentário, vamos dizer assim, puramente exegético. E aí a gente já começa a ir para um terreno de um comentário, vamos dizer assim, mais devocional, em alguns sentidos pastoral, homilético, mas ainda assim, um comentário muito, mas muito bom, ok? Então, até aqui nós vimos aquilo que nós podemos chamar de comentários exegéticos. Tem alguns comentários que têm uma pegada, vamos dizer assim, mais filosófica. Por exemplo, o clássico Carta aos Romanos do Karl Barth. Eu tenho aqui uma versão mais antiga, que foi o primeiro comentário bíblico que eu ganhei na vida, das mãos de um querido professor, Valdomiro Aurélio dos Santos. Eu tenho até dedicatória aqui, ano de 1998. Ok? Ganhei isso daqui, mas é um comentário mais filosófico, né? Não é propriamente um comentário exegético. Aliás, o Barth, ele se remete muito mais a conceitos, por exemplo, no latim, recorrendo à filosofia hegeliana, enfim, todo um espírito da época do próprio Karl Barth, uma resposta ao liberalismo teológico. Tá? Então é um comentário bem diferente. Ao ler você vai ter bastante dificuldade, inclusive relacionado a esses pontos mais filosóficos que eu falei para vocês. Mas é um comentário importante, vale a pena você ler para você saber o pensamento do Barth, e tem vários outros comentários que seguem essa pegada mais filosófica, que não é mais uma pegada mais exegética, é um outro tipo de comentário. Temos os comentários que são mais, vamos dizer assim, meio-meio, né? Já produzidos por pensadores mais confessionais, que tentam aliar um pouco de exegese, mas também
com um forte compromisso confessional. Por exemplo, nós temos aqui um comentário escrito pelo R.C. Sproul. Então você já sabe que o R.C. Sproul tem uma posição teológica bem definida, e esse comentário é um comentário, vamos dizer assim, conceituado, é um comentário bem utilizado nos ambientes reformados, por exemplo, que lida com questões, vamos dizer assim, exegéticas do texto, mas não com tanta profundidade como os comentários exegéticos. Tem uma pegada mais pastoral, tem uma apologia mais forte à questão confessional, e esses tipos de comentários são comentários também importantes para o uso dos pastores, para recorrer na hora de fazer um sermão, preparar uma pregação, para ter algo um pouquinho mais resumido e um pouquinho mais bem direcionado à aplicação do texto para a construção de estudos e sermões para a comunidade. Porque os comentários que nós chamamos de exegéticos, eles se detêm muito mais na questão textual. Alguns, como o comentário da Word Biblical Commentary ou esses daqui, trazem sessões de explicação e até de aplicação em alguns casos, mas não é a pegada desse tipo de material. Então, não ache que você vai ler de boa esse material como um livro de cabeceira na sua cama. Não, é um livro de consulta. Mas sobre como ler esses livros, nós vamos falar em um outro vídeo, em um outro momento. Outro tipo de comentário é o comentário que nós chamamos de comentários mais devocionais. Eu tenho um exemplo aqui de comentários mais devocionais. Ó, essa coleção publicada pela Thomas Nelson Brasil, o Novo Testamento para Todos, Paulo para Todos, o Antigo Testamento para Todos, Poético para Todos, o Antigo Testamento pelo John Goldingay e o Novo Testamento pelo N.T. Wright, são típicos comentários mais devocionais. Então você vai ler com muito mais facilidade, as discussões exegéticas quase não existem aqui. O que nós temos é mais a conclusão, mais a aplicação, um bocado de ilustrações. É quase como se fosse um devocionário. Então, muito importante, né? É um tipo de comentário que você leria de boa, né? Você, junto com o texto bíblico, você leria um comentário desses ou qualquer outro tipo, mas com uma pegada devocional, sem aqueles tecnicismos, sem hebraico, sem grego. Não precisa saber nada disso para você acompanhar comentários mais devocionais, que tem um propósito mais devocional, um propósito mais de edificação, um propósito mais pastoral. Eu não tenho aqui, mas vale muito a pena nós conversarmos, por exemplo, da série de comentários que tem uma pegada mais pastoral / homilética. Por exemplo, os comentários de quase toda a Bíblia do nosso reverendo Hernandes Dias Lopes. Não são comentários técnicos, não são comentários que vão ir até o fundo em discussões filosóficas ou em discussões exegéticas, hermenêuticas, não. São comentários muito mais voltados para uma leitura da comunidade da igreja, mas com uma ênfase pastoral / homilética. Quando você lê o comentário do reverendo Hernandes Dias, você consegue visualizá-lo pregando. Você consegue visualizar as divisões do texto, então é um recurso muito importante para você que está para pregar um texto. Você vê, olha, como que o reverendo Hernandes, ele dividiu o texto, quais são as aplicações. Não é que você vai copiar exatamente na sua pregação aquilo que está lá, mas você tem insights, você tem, vamos dizer assim, modelos para você visitar o texto, formas de como você vai pregar o texto. Porque, infelizmente, nós não conseguimos pregar baseado em materiais desse calibre na igreja, porque assim ninguém vai entender. Ninguém vai entender você pregar sobre Romanos 5 e você citar o problema de crítica textual no versículo 1 com o verbo no presente do indicativo ativo ou com o verbo no presente do subjuntivo ativo, o verbo erro. Até você falar tudo isso, a sua audiência já dormiu e metade foi embora procurar outra igreja. Nós precisamos de comentários que sejam mais focados na preparação de sermões, na edificação das pessoas. Então, você pode perguntar, qual é o comentário que eu devo comprar? Que é a pergunta que eu mais recebo nas redes sociais. E a minha resposta para você, definitiva, é: depende. Para que você quer o comentário? Para que propósito? É para estudar o texto de forma profunda
baseado no texto original e entender toda a discussão ou as discussões que cercam um determinado texto, uma perícope, uma carta, então você tem que ter comentários exegéticos. Ah, pastor, não quero saber de grego e hebraico, não quero saber de latim, tô longe dessas pegadas, eu quero mais algo que possa me direcionar no meu devocional. São comentários como esses, comentários devocionais que nós temos tanto. Em várias editoras nós temos comentários mais leves que você pode, com certeza, utilizar. Ok? O comentário do William Hendrickson, do Kistemacher, os comentários do Matthew Henry, são comentários históricos, antigos, em alguns pontos datados, mas que são excelentes para leitura e edificação pessoal. Não são comentários técnicos, centrados em muitas questões acadêmicas. Não, são comentários um pouquinho mais digeríveis para uma leitura mais normal. Ah, mas eu quero saber como que era a discussão filosófica e teológica que envolve a teologia liberal com uma forma de você combater essa teologia, um movimento que o Karl Barth fez parte. Aí você vai ler a carta aos Romanos. Vai ler o Emil Brunner, eu tenho aqui, né? Barth e o Brunner não se bicavam muito em algumas questões, você vai ver como que eles vão dialogar. Ah, eu quero, pastor, na verdade, um comentário que me ajude a ver como que eu posso pregar esse texto. O comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes cai com uma luva. Ou eu quero alguma coisa que transite entre um mundo mais exegético, mas também de uma forma que eu possa entender. Comentário aos Romanos, de Stott, o Fitzmyer, o F.F. Bruce, por exemplo. São comentários que você pode ter em mãos que vão te ajudar e muito. Eu espero que você tenha entendido. Essas classificações são classificações mais minhas, mas eu espero que você tenha entendido o ponto central, que é depende. Existem vários tipos de comentários para propósitos diferentes. Ah, antes que eu esqueça, você pode me perguntar, e o comentário de Calvino? E o comentário de Lutero? Tem valor hoje? Claro que tem. Tem muito valor. Muito daquilo que Calvino e Lutero eles comentaram das Sagradas Escrituras tem um pano de fundo histórico e você deve analisar sempre os seus comentários dentro do mundo em que eles viviam, da luta que eles tinham, por exemplo, contra o catolicismo, da sua, vamos dizer assim, do seu anseio em recuperar naquilo que nós chamamos de ad fontes, ou seja, voltar às escrituras. Mas nós temos insights muito preciosos nesses tipos de comentários que eu gosto de chamar de comentários clássicos ou comentários históricos. Então são comentários que podem e, de fato, nos edificam muito. Todos deveriam ler. Se você é calvinista, deveria ler os comentários de Calvino. Se você é metodista ou wesleyano, você deveria ler aquilo que Wesley produziu. Porque você vai saber, no texto primário, e sem depender de outras pessoas, o que essas pessoas pensavam a respeito das questões mais importantes envolvendo a fé e como eles comentavam as escrituras. Mas a dica final que eu dou para vocês é, se for possível, tenha uma leitura mais eclética. Transite por vários tipos de comentários. Veja quais são as ênfases levantadas, os pontos teológicos elencados como importantes, os insights que os comentaristas trazem, porque isso é muito importante. Olha, o Douglas Moo, por exemplo, cara, ele falou algo tão interessante sobre esse versículo, que é algo que eu nunca pensei. Vamos ver o que o Tom Wright fala? Vamos ver o que Calvino falou lá no século XVI? E eu? O que eu faria e o que eu falaria? São discussões e são coisas que você pode pensar. O que o R.C. Sproul pregou sobre esse texto? Ou o que o F.F. Bruce ele colocou no seu comentário? O que o Cranfield ele colocou na sua monumental obra de comentários em Romanos? Na verdade, uma viagem, uma grande jornada que nós fazemos com base no texto bíblico, mas também com a humildade suficiente de nós termos os nossos ouvidos e o nosso coração aberto para aquilo que já foi dito, aquilo que já foi ensinado e aquilo que está em constante rememoração pela igreja. Comentários bíblicos. Quais deles você gosta de utilizar? Coloca aqui nos seus comentários. Você gosta de um mais exegético, mais teológico, mais histórico, mais pastoral, mais homilético, mais devocional, mais clássico? Comenta aqui e eu espero que esse primeiro vídeo sobre comentários bíblicos tenha ajudado você
a discernir e a classificar e a saber que não tem apenas um tipo de comentário, mas são vários tipos para propósitos também variados. Depende muito de onde você quer chegar. E Deus te abençoe. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar o nosso canal e nos vemos num próximo vídeo dessa série sobre comentários bíblicos. Deus te abençoe. Tchau, tchau.